Porque agora estamos na nova aliança, o novo concerto, o novo e vivo caminho, por onde nós chegamos a Deus com ousadia, não é mais pelos critérios, princípios estabelecidos da velha aliança. É pelos critérios, os princípios estabelecidos na nova aliança, que não é por nenhum ritual, por nenhum ambiente chamado igreja-templo, por nenhum líder religioso chamado sacerdote, por nenhuma oferenda de sacrifício ou penitência, para Deus operar e conceder a graça dele na nossa vida. Tudo agora é por fé. E essa fé em Jesus, na obra de Deus. Aquilo que Deus operou para nos levar a Ele agora. Sem o mérito do homem, sem as obras do homem, sem o esforço do homem, mas tudo por fé, pela graça, pela obra, pelo mérito, pela virtude de Cristo, que foi oferecido para nos dar a oportunidade de chegar a Deus. Pois, com a morte de Cristo, é estabelecida o novo caminho, aonde foi aberto o caminho direto para Deus. Na velha aliança, o homem não chegava a Deus. Existia uma parede de separação, existia um véu, existia um impedimento para o homem não chegar a Deus, porque o homem estava em pecado. Mas agora, na nova aliança, o novo e vivo caminho que Deus nos abriu, não tem nenhum obstáculo para a gente chegar a Ele. Porque agora a gente chega a Ele santificado, justificado, absolvido da culpa do pecado. Porque Cristo já cumpriu tudo para nos levar a Deus. Nós não precisamos de penitência, de sacrifício, de flagelos, de lugar, de ritual, de cerimonial, para ter a nossa vida em Deus e com Deus. Por Cristo, alcançamos essa graça. Jesus, irmãos. Jesus que operou o impossível para o homem chegar a Deus. Porque para o homem, isso era impossível. Nada que o homem viesse fazer o levaria a Deus. Todo sacrifício, toda penitência, todo flagelo, toda dedicação, toda consagração, toda santidade, toda a vida de justiça que o homem vivesse para chegar a Deus, não levaria a Deus. Tudo era considerado como trapo de imundícia para Deus. A gente vai ver isso lá em Isaías 64:6. Toda a justiça do homem para com Deus é como trapo de imundícia, porque o homem se afasta de Deus pelos seus pecados. E um justo, um impuro, não pode se purificar. O impuro não pode purificar ninguém. Quem vai poder tirar o puro no meio dos impuros, dos seres humanos? Porque todos pecaram. Todos são pecadores. Todos já estão julgados e condenados. Qual é a boa obra que o homem vai fazer para impressionar a Deus, se ele já está julgado e condenado pelo pecado? Foi isso que levou Jesus a vir ao mundo. Foi por esse motivo que Jesus veio ao mundo, tomou a forma humana, como está escrito, Filipenses 2, do 5 ao 8. Ele se humilhou, sendo ele Deus, se fez homem. Ele não teve por usurpação se manter na sua glória, no seu poder, na sua soberania. Ele, sendo Senhor, se fez servo. Sendo Criador, se fez criatura. Sendo poderoso, se fez fraco. Para poder morrer por nós. Para ser o nosso representante. O sacrifício por onde Deus nos aceita. A vida de Cristo é por onde encontramos o perdão de Deus que foi dado por nós. Cristo morreu para nos dar vida. Cristo recebeu a maldição do pecado para nos libertar do pecado. E toda a nossa vida de glória
para com Deus tem que ser por Ele. Devemos nos gloriar em Cristo, por Cristo, para a nossa vida com Deus. Não é pelo meu mérito, não é pela minha justiça, pelo meu ato de bondade e de caridade, não é pela minha forma de usos e costume de comportamento religioso do bem. Isso nunca me levaria a Deus. Se Cristo não tivesse vindo ao mundo para salvar a mim, a você e todos os seres humanos, independente da cor, da raça, da religião, da cultura, da condição financeira ou social. Todos são pecadores e já estão julgados e condenados ao inferno. O salário do pecado é a morte. E todos vão receber o salário do pecado pelas suas obras. Romanos 5:12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado, o princípio dele na humanidade foi por Adão. A gente conhece esse fato revelado na história que Deus nos conta. Não é uma história fictícia. Não é história de religião. Não é história criada pela imaginação de nenhum religioso. Isso é a revelação de Deus dos fatos acontecidos na história humana. Por onde a humanidade caiu em condenação, em maldição, indo a juízo. Romanos 5:12. Como para o homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, que é a condenação. A morte não fala de extinção. A morte fala de separação. Como por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, o pecado gerou a morte, e a morte, a condenação, passou a todos os homens, porque todos pecaram e afastados estão de Deus, correndo o risco de morrer fisicamente, o corpo ir à sepultura e o espírito seguir para o juízo, pois depois da morte segue ao juízo. Mas a palavra de Deus vai dizer, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, a condenação, o juízo eterno. Mas o dom gratuito de Deus, que o homem não merece, é a salvação. E essa salvação não é por igreja, por obra de igreja, por bondade de homens, por virtude dos homens. Essa salvação é por Cristo Jesus, nosso Senhor. O próprio Jesus Cristo disse, irmãos, isso é tão simples de entender para o homem chegar à salvação, mas o diabo, ele dificulta, ele complica, ele perturba, ele traz confusão para fazer o homem não entender o que o evangelho ensina. Aí o diabo cria outro caminho, cria outro meio, acrescenta, adiciona, subtrai, tudo para tirar Jesus do alvo do entendimento do homem. Jesus vai dizer, eu vim salvar e buscar. Lucas 19:10. Jesus vai dizer, quem crê em mim será salvo. Quem não crê, condenado. João 3:18. Paulo vai pregar isso. Que ninguém vai ser condenado se estiver em Cristo. Porque em Cristo não há mais condenação para nós. Que estamos em Cristo por fé. Convertido a Ele. Renunciando todos os caminhos que o homem vive achando que vai chegar a Deus. Porque só há um caminho singular, exclusivo, absoluto. Jesus. Não adianta o homem querer ir a Deus por Jesus e pelas obras religiosas. Por Jesus e por igreja. Por Jesus e por sacrifício. Por Jesus e por líder religioso guiando você. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar a Deus ao partir deste mundo para a vida eterna com Deus, se não for em Cristo e por Cristo. Fora dele, não há salvação. João 3:36. Quem tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Mas o que resta para esse indivíduo é a ira de Deus eternamente. A ira é o juízo. O juízo representa a ira de Deus sobre o pecado. Para todo pecador que não aproveitou a oportunidade de se salvar pela salvação que Deus proporcionou.
A ira de Deus é o inferno, é o juízo, é a condenação. Porque Deus é amor, mas é justiça. Deus não compactua com o mal. Se o homem não se arrepender, não se converter, ele vai sofrer a ira de Deus, como está escrito lá em Salmos, capítulo 7, versículo 11 e 12. Agora tem uma coisa. Olha o que Deus operou para nós. Em Cristo Jesus, Deus nos dá a possibilidade, a oportunidade de ser livre da sua ira. O apóstolo Paulo vai dizer, Romanos 5:8, mas graças a Deus, que o seu amor foi manifestado por nós, sendo nós ainda pecadores. E Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos 5:8, Paulo vai dizer, e logo, agora, que já estamos justificados do pecado, livre da culpa do pecado, vamos ser livres da ira de Deus, por Cristo Jesus, que morreu por nós para essa finalidade. Jesus não veio ao mundo para ensinar ninguém a ser bonzinho, para ensinar ninguém a conquistar vitória, bênção e prosperidade nesta vida. Jesus não veio ao mundo para curar a doença física de ninguém. Ah, meu irmão, mas ele curou para mostrar que ele era o Messias. Porque estava escrito que todo sinal que Jesus e todo milagre que Jesus operou na terra foi para que os judeus vissem que ele era o Messias, por aquilo que as Escrituras falavam dele, que ele ia operar esses feitos. Então o milagre de Jesus não foi para convencer ninguém a crer nele. Foi para testemunhar que ele era o Messias, para que o povo cresce nele, os judeus. Para nós não. Nós temos que crer em Jesus pela mensagem do Evangelho, que fala da morte e ressurreição de Cristo, por onde ele fez o sacrifício por nós. Nós temos que crer nele por essa mensagem. Não é para ver sinais, prodígios e maravilha. Ele opera se quiser, mas aí não é a regra. Está entendendo? A regra para você chegar a Deus é crer no Evangelho. Não é crer em milagre, em cura, em prosperidade. É crer na mensagem do Evangelho, que convida o homem a vir a Deus pelo único meio, pela porta de acesso, pelo único caminho, que é Jesus, mostrando para o homem que tudo Deus já fez para o homem chegar a ele por Jesus. O Evangelho convida a isso, para o homem ser salvo. O Evangelho não convida ninguém para ter bênção, vitória, prosperidade, para viver dentro de igreja, sacrificando sua vida em campanha, pacto, voto, em ritual religioso, para Deus abençoar. Não. O Evangelho nos convida a crer em Jesus, nessa mensagem que nos dá essa informação do que Deus operou por meio de Cristo para nos salvar. E quando a gente crê, encontramos salvação, como disse Paulo. Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Para quê? Para salvar todo aquele que crê. Seja judeu, seja grego, seja religioso católico, evangélico, espírita, seja bom, seja ruim, alemão, estrangeiro, israelense, iraquiano, todos só podem ser salvos por um único meio, um único caminho, que é Jesus. E Pedro pregou isso. Atos 4:12. Pedro vai dizer que em nenhum outro há salvação. Também debaixo dos céus, nenhum nome foi dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Não é o nome de Jeová, nem de Maria, nem de Pedro, nem de João. O nome é Jesus. É por onde Deus envia o socorro dele para nós. É por onde Deus manifesta o amor dele por nós. É por onde Deus manifesta a sua graça na nossa vida. Não é pelas minhas obras, não é pela minha vida religiosa, não é pelas minhas virtudes. É por Cristo. Quando eu estou em Cristo, eu sou alcançado pela graça de Deus. Meus irmãos, é esclarecimento. Mas o povo dentro das igrejas estão vivendo o quê? Estão se gloriando no quê? Estão confiando de que estão em Deus por onde? Pelas suas vidas na religião.
Eu sempre digo isso e vou continuar dizendo. A maior cadeia de Satanás para manter a humanidade presa, perdida de Deus e indo a juízo, chama-se religião. A religião não é o princípio de Deus. Aí alguém disse assim a mim, não, irmão Hélio, mas a Bíblia fala de religião, lá em Tiago 2, a religião verdadeira. Tiago não está falando de religião, denominação. Tiago está falando da vida com Deus, é essa. Você se afastar da corrupção do mundo. E eu só posso me afastar da corrupção do mundo se eu estiver na verdade. Não tem outra forma de eu ser livre da corrupção do mundo. Não adianta você se filiar dentro de uma religião. Você continua preso do mundo, julgado e condenado sem Deus. Se afastar do mundo, da corrupção do mundo, é estar em Cristo. Aí eu estou livre do governo das trevas que governam o mundo. Eu estou no governo de Deus. Tiago não fala de religião, instituição, irmão. Então, em canto nenhum a Bíblia fala de religião. Deixa eu te explicar uma coisa. A religião é uma estratégia do diabo, fazendo o homem pensar que vai a Deus pelos seus esforços, pelos seus méritos. Como o diabo sabe que o homem tem dentro dele um vazio existencial de Deus, ele não pode impedir o homem de buscar um ser supremo, glorioso, aonde está o socorro, a paz e a vida. Então o diabo, ele cega o entendimento do homem, fazendo o homem matar essa fome, essa sede de Deus que há nele, pela religião. O que é a religião? É o homem achando que vai chegar a Deus pelos seus méritos e esforços. A Babilônia é a mãe da religião, é a mãe das meretrizes. Por que a Babilônia? Porque foi ali que o homem criou a ideia de chegar a Deus pelos seus esforços. Foi a partir da Babilônia, onde Nirodes, o criador da Babilônia, levantou uma torre de Babel, onde deu a ideia aos homens de chegar a Deus. A religião é principiada ali, que faz o homem, pelos seus esforços, achar que vão chegar a Deus. O Evangelho mostra ao homem o que Deus fez para o homem chegar a Ele. A religião mostra ao homem o que ele deve fazer, viver e praticar para viver com Deus e ter comunhão com Deus. A religião é do inferno, irmão. A religião não tem princípio com Deus. Não é um princípio de Deus estabelecido. É um caminho contrário a Deus. Vai lá, irmão, pode ir. Então, o diabo criou esse sistema, religião, igreja, sacrifício, penitência, obrigação, sacerdote, lugar, objeto sagrado, ritual sagrado, para fazer o homem pensar que vai chegar a Deus. E aí o homem continua em maldição. E o pior de tudo, endurecendo o coração para Deus, rejeitando a palavra de Deus e se afastando cada vez mais de Deus. Por isso que quando Jesus vem, ele teve o maior confronto, o maior grupo que resiste a Jesus, quem é? Os religiosos da religião judaica. Que faz mais combate e confronto a Jesus, resiste a Jesus, é os religiosos. Onde os homens estavam presos, nos fardos, na servidão, no jugo que os homens colocaram dentro da religião como se fosse princípio para viver para Deus. Eu estou no trabalho, aguarda aí. Muita gente não gosta disso, irmão. Água mineral está subindo, Lúcia. Nada. Muita gente não gosta de parar para pensar. O povo quer ir para um ambiente para se emocionar, para viver o delírio, o fanatismo, o misticismo. O povo não quer parar para ouvir e pensar. A palavra de Deus tem que ser pregada e quem ouve tem que estar mais atento a ouvir. Deus ele não quer fanático, ele não quer histérico, ele não quer pessoas manifestadas, ele quer pessoas lúcidas, sóbrias, inteligentes, usando o entendimento para ouvir e raciocinar, para receber o conhecimento dele. Hoje não, o diabo, até isso, o diabo trabalha para distrair o povo.
O povo tem que estar dentro desses ambientes, gritando, correndo, dando glória e aleluia, e se deixando levar pela emoção que os homens criam o movimento para distrair o povo e levar o povo a se perder da direção da palavra. Então vocês estão entendendo, a religião não tem nada a ver com Deus. O caminho para Deus, o religar de Deus é Cristo. Não é nenhuma instituição, não é nenhum ambiente religioso, não é nenhuma vida de princípios e valores religiosos. O meio para o homem chegar a Deus. E aí, eu quero dizer uma coisa para você. A maior cadeia de Satanás, por onde milhões e milhares de pessoas estão impedidas, presas, escravas, indo para o inferno, que o diabo usa, é o sistema religioso. Onde está o maior grupo de pessoas que vão se perder? É nos bares, na prostituição, na idolatria, na bebedice. A humanidade, 80% da humanidade vive escravizado por Satanás dentro de religião. Olha, irmão, só a religião católica é mais de 1 bilhão de pessoas. A religião islâmica, o islamismo, é mais de 1 bilhão de pessoas. Aí conta no espiritismo, na religião evangélica, religião de Mórmon, religião budista e nas diversas religiões que existem no mundo. Conta quantas pessoas existem em cada religião e soma tudo isso e vê. Vai dar mais de 80% da humanidade. Tudo perdida de Deus, porque a religião não religa o homem com Deus, não leva o homem com Deus. O homem não pode viver para Deus na religião. Porque na religião o governo é das trevas, operado pelo homem. O evangelho nos leva a se submeter ao governo de Deus, por Cristo, na palavra. Na religião, não. Você não pode servir a 2 senhores. O Senhor da minha vida é Jesus Cristo, o governo do reino de Deus. O Senhor da vida dos homens que estão na religião é os líderes religiosos. O governo do reino das trevas, operado pelos homens, na religião, que trabalha tudo contrário ao evangelho. E eu provo isso, irmão. Eu provo isso. Na igreja católica, evangélica, budista, mórmon, testemunho de Jeová, todo o sistema religioso trabalha contrário ao evangelho. Eles misturam a palavra de Deus. Eles pegam a palavra de Deus, misturam, acrescenta, subtrai, coloca outros meios. A religião não tem compromisso com a verdade. Porque a religião, ela é fundada na mentira. Está entendendo, irmão? Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Conheçam a verdade. Tenham entendimento. Aprendam com Jesus. Jesus vai dizer, errais, por não examinarem as Escrituras. Porque as Escrituras é a luz de Deus. E elas testificam de Jesus, não é de nenhuma religião. O povo está preocupado em procurar a religião verdadeira. Igreja verdadeira. As Escrituras testificam da verdade que é Jesus, não de religião nenhuma igreja. Jesus é a verdade. Nós temos que buscar conhecer essa verdade que é Jesus para ser salvo. Então a religião é paralelo. Não importa se você é devoto a Deus pela religião católica, evangélica, espírita, budista, mórmon. Você tem que ser devoto a Deus. Consagrar a tua vida a Deus. Santificar a tua vida para Deus por Cristo, pela palavra dele. Não é por religião, amigo. Então, meus irmãos aqui no YouTube, eu quero convidar vocês, mais uma vez, para a gente raciocinar. Então, assim, a gente tem que estar sempre buscando conhecer, entender. Ter uma vida com entendimento. Dentro daquilo que Deus revela. O conhecimento da verdade que liberta. É isso que nós devemos buscar. Para chegar a Deus é pelo conhecimento da verdade. Não é aderindo, se filiando, sendo membro, devoto a nenhum sistema religioso. Nós precisamos somente
Conhecer e crer no que o Evangelho revela. Vocês estão entendendo? Então vem lá, vem comigo aqui agora. Uma pessoa chegou para mim e disse assim, mas irmão Wellington, eu prefiro que se abram lá de cá. Aguarda um minutinho aí. O Wellington Ramos. Uma pessoa chegou para mim e disse, mas irmão Wellington, eu prefiro que se abra 10 igrejas na minha rua do que bar. Eu digo, veja só, isso aí dentro da visão humana é bem melhor. Isso dentro da visão humana é bom. Eita, a igreja, o povo não vai beber, o povo não vai se prostituir, o povo vai viver ali uma vida do bem para Deus. Na visão humana, mas na visão de Deus, não. Na visão de Deus, isso é maldição. Porque o indivíduo no bar tem o coração mais amolecido para Deus do que numa igreja. Eu vou te explicar isso. O indivíduo nas igrejas, ele endurece o coração para Deus. Ele despreza a palavra de Deus. Ele se gloreia na sua vida religiosa, não é em Jesus. O indivíduo nas igrejas, ele vai ter a mente dele cauterizada. Ele vai se tornar um produto, um robô do sistema. Boa tarde, seu Ricardo. Tudo bem? Vocês estão entendendo isso? O indivíduo, dentro de um sistema religioso, ele vai se tornar um opositor da verdade do Evangelho, achando ele que está em Deus. Por que eu digo isso? Vai evangelizar um católico? Vai evangelizar um evangélico? Vai evangelizar um espírita? Vai evangelizar um testemunho de Jeová? Vai evangelizar qualquer religioso de qualquer instituição religiosa? Eles não vão te ouvir, não vão aceitar. Porque eles vão se julgar de Deus, santo, e você pecador. Agora, vai evangelizar um bêbado que se embriaga no bar, uma prostituta que se prostitui, um ladrão, um malfeitor, um traficante. Eles vão parar para te ouvir, irmão. Eles vão parar para te ouvir. Eu cheguei uma vez num ambiente que tinha bem uns 10 se drogando. E quando eu cheguei, eu digo, dá licença. Posso aqui parar um minuto para falar do amor de Deus? Do que Ele operou pela alma de vocês? Veja como eu entrei. Ele disse, pode, irmão. Sabe o que eles fizeram? Apaga aí, apaga aí. Vamos ouvir o irmão pregar. Eles tiveram reverência, respeito à palavra, não a mim, a palavra. Vai no meio de um religioso. Vai no meio de qualquer religioso para ver se eles aceitam você. Não, irmão, a gente já é de Deus. Tudo soberbo, arrogante, prepotente, julgando-se de Deus pela religião dele. Eles não param para ouvir. Eles não aceitam a palavra. Vocês estão entendendo isso? Então eu digo, é por isso que eu digo, é melhor continuar os bares. Porque essas igrejas, olha, o Brasil hoje está cheio, manifestado de igreja em todo lugar. Tem ruas que é 5, 6 igrejas. Isso é para levar a Deus? É não. O povo está tudo perdido de Deus. O povo vivendo alienado. O povo tudo com a mente cauterizada. Praticando, meus irmãos, o que tem se praticado, o que o povo tem vivido dentro dessas igrejas chamadas evangélicas, nos bairros, nas cidades, nos centros, nos interior. O que o povo tem se reunido para viver dentro dessas igrejas, irmão. Aonde é que está o maior escândalo ao nome de Deus? É nos bar? É pelas prostitutas na rua? Aonde é que está os maiores escândalos em nome de Deus? Nas igrejas, pelos religiosos, principalmente evangélicos. Os líderes religiosos evangélicos, irmão, é uma aberração. O que eles criam e colocam para o povo viver como se fosse de Deus, meus irmãos. E o que eles pregam, ensinam, dizendo que é Deus usando.
o que os líderes religiosos evangélicos têm mostrado aí como testemunho de Deus é uma vergonha. É disputa por poder, por grana, por império, por domínio, por autoridade. É um colocando o outro na justiça. É um ameaçando o outro de morte. É um querendo ser mais autoridade de Deus do que o outro. Cada um disputando pelos seus ministérios. É uma divisão. Um sai de uma igreja para abrir o seu ministério. Você sabia que essa Igreja Universal, ela tem um bocado de ramificação? Valdomiro saiu da Igreja Universal. R.R. Soares, da Igreja da Graça, saiu da Igreja Universal. É uma maldição proliferando outra. Aí vem a Assembleia que diz que é de Deus. É tanto o ministério da Assembleia. É um saindo de dentro do outro e montando o seu ministério. Porque todos querem o poder. E ninguém aceita ficar como segundo. Todos eles querem ser pastores presidente. Querem governar. Querem ter o domínio do império, dos patrimônios sobre a autoridade deles, do povo. Irmãos, igreja, essas igrejas, instituições, é uma maldição. Impede o povo de chegar a Deus. Onde eu moro, tem uma rua, no bairro que eu moro, cada rua tem 3, 4 igrejas. Vai olhar, cada um vivendo na sua vida particular de Deus, no seu sistema religioso. Povo tudo preso, centralizado na bolha, na vida exclusiva, central, em atividade de igreja. É igreja de manhã, de tarde, de noite, é culto disso, é culto daquilo. A vida com Deus não é isso, irmão. Não é para isso que Deus nos chama. O povo fica robotizado, alienado, escravizado, subjugado, dentro de sacrifício religioso e maldição. Vivendo numa vida como se fosse para Deus, subjugada no domínio e na autoridade do homem, que faz negócio desse povo. Não, irmãos. Jesus não mandou abrir igreja para levar o conhecimento de Deus para o povo, para levar o povo a chegar a Deus. Não é dentro de igreja. Jesus mandou pregar o evangelho, formar no conhecimento do povo o conhecimento de Cristo, fazer discípulo para Cristo. Não abrir igreja para criar seu ministério e fazer do povo seu negócio. Os apóstolos nunca pregaram isso. Que esses homens que dizem que é de Deus, pastores, profetas, não sei o quê, é tanto título, né? Apóstolos, ancião, bispo, religioso, sacerdote. É tanta autoridade, né? Lá do Mórmon é o sacerdote. Na Congregação Cristã do Brasil, a CCB, é o ancião. Na Assembleia de Deus e outras igrejas, é o pastor presidente. Em outras igrejas, é o apóstolo, é o bispo, é o arcanjo. Irmão, se criou hoje tanta autoridade. Cada um abre o seu ministério e coloca a sua autoridade de Deus e chama o povo a se submeter a ele. Olha, eu sou homem de Deus, eu sou profeta de Deus. Venha para aqui, para essa igreja, que Deus aqui vai operar na tua vida. É isso que eles estão criando. Isso é maldição, irmão. E esses homens, tudo sem compromisso com o evangelho, instruindo o povo em doutrinas de demônios, não são de Deus. A doutrina que o povo está vivendo, instruindo e praticando na sua vida de regra de fé e prática a Deus, consagrado e devoto, a doutrina que esse povo vive nas igrejas universais, Assembleia de Deus, Adventista, Presbiteriana, Deus é Amor, Congregação Cristã do Brasil, Católica, Espírita, Budista, Mórmon, Testemunho de Jeová, não é a doutrina de Cristo. O povo está tudo em maldição. O apóstolo João vai dizer: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Esses líderes desses ministérios grandiosos, com os seus templos glamurosos, com as suas cadeiras de rei, onde eles se sentam para governar o povo, instruir o povo, não está instruindo o povo na doutrina de Cristo. O povo está desviado da fé, reprovado por Deus, adorando a Deus em vão, guiado por esses homens em doutrinas de demônios, onde eles criam o altar como intermédio de Deus para o povo. E o povo tudo ali embaixo,
adorando a Deus pela mediação desse homem, desse grupo, desse profeta, desse movimenteiro que está no púlpito de igreja, e o povo vivendo essa idolatria, irmão. Jesus não deixou isso. A nossa vida com Deus, a nossa adoração a Deus, não é por meio de ambiente, diante de um altar, na direção de nenhum líder. É no nosso interior, espírito em verdade. Na palavra, pela palavra. Então, igreja é maldição. Essas igrejas disseminam a doutrina de demônios. Essas igrejas são investidas do diabo. E todo mundo se faz pastor. Todo mundo diz que é de Deus. Irmão, para observar. Não te deixa levar por ninguém que diz assim, eu sou de Deus. Deus me manda te dizer. Olhe, não mude esse canal. Olhe, escute a palavra que Deus me mandou te dizer. É mentira, irmão. O que Deus nos manda levar para o povo é o ensino do evangelho. Não é esses movimentos de profeta e profecia, de visão, de entrega, de decreto, de determinismo. Não. Quem cria isso é mentiroso. Já vê por aí que é mais um obreiro das trevas. Porque Paulo, Pedro, João, nenhum dos apóstolos vai ler, vai examinar ali o conteúdo de instrução para a nossa vida com Deus, as cartas apostólicas. Aonde é que tu vê Pedro, Paulo, João dizer, irmãos, Deus está me revelando, eu decreto. Olha que eu sou a autoridade de Deus. Olha que vocês têm que submeter ao ungido de Deus. Eu sou ungido. Aonde é que tu vê os apóstolos criando isso? Culto de profecia, culto de revelação, culto de vitória. Isso tudo é mentiroso. Eles criam essas atrações, esses movimentos, para prender vocês que estão aí, escravizados, idolatrando esses líderes, a quem vocês dizem que é homem de Deus. Estão indo para o inferno e vocês que estão seguindo a eles, na instrução deles, estão indo para o inferno também. Há tempo de se arrepender e voltar. Sai do meio deles. Desperta tu que dormes. Cristo está te esclarecendo. O apóstolo João vai dizer, se alguém não prega a doutrina de Cristo, não é de Deus. Não receba. Nem considere irmão na fé. Não o saudeis. Paulo vai dizer, pode vir um anjo do céu, ou qualquer um do nosso meio, que diga que é a autoridade de Deus. Se não traz o evangelho de Cristo, é anátema. Não recebam. A autoridade não é nenhum líder religioso, não, irmão. De nenhuma igreja, não. A nossa vida tem que ser levada ao conhecimento de Cristo, para que a gente se submeta, para que a gente seja fiel, devoto, para que a gente consagre e dedique nossa vida a Cristo pela palavra dele, como o Senhor da nossa vida, guia da nossa vida, não é nenhum líder religioso dentro de igreja. Igreja é maldição. Pesquisa aí quantas religiões existem no mundo. Pesquisa aí quantas igrejas existem só no Brasil. Irmãos, o mundo não precisa de igreja, não. Porque se o mundo precisasse de igreja para ter paz, para ter vida com Deus, não existia tantas pessoas perdidas, perturbadas, atormentadas dentro das igrejas. Porque a igreja não é o meio, não é o caminho. Faz uma pesquisa aí. 60% dos religiosos estão dentro de consultórios, psicólogo, psiquiatra. Estão buscando ajudas desses profissionais, psicólogo e psiquiatra. Tudo fanático, histérico, alucinados, manifestados. Vivem uma vida totalmente alucinados, alienados na religião. As pessoas tudo fanática. Não sabem viver a vida normal com o próximo. Tudo robotizada pelo padrão da religião. É uma maldição isso, irmão. Jesus não veio para nos levar a ficar preso, escravo, dentro de nenhum sistema religioso. Ele veio nos libertar, para nos dar uma vida ampla, vivida com Deus, com todos, em qualquer lugar. Independente da cor, da raça, da religião, eu tenho que ter paz com todos. Me santificando não é dentro de vida de igreja.
Me santificando com a palavra no meu entendimento, guiado por ela. A santificação não é numa vida de regra de usos e costumes de igreja. A santificação não é numa vida escravizada, robotizada de igreja. A santificação é com a palavra no meu entendimento. Então, amados irmãos aqui do YouTube, amigos que sempre me ouvem, eu peço a vocês que analisem com cuidado o que eu estou pregando. Jesus te chama para viver uma vida com Deus, por Ele, para ser liberto. Mas, irmão Ayrton, aonde é que vamos congregar? Nós não temos que se reunir? Nós não temos que congregar? Aonde é que vamos aprender de Deus? Aí uma pessoa disse para mim, mas, irmão Ayrton, nós não precisamos de uma igreja para congregar? Nós não precisamos de um pastor para nos ensinar? Não tem que ser na igreja? A gente tem que ir para a igreja? Não. Esse princípio, instituição, lugar onde o povo está centralizado, escravizado ali, na direção do homem, quem criou não foi Jesus, não. Nós nos congregamos, nos reunimos. Exemplo, bíblica. Qual era a igreja que os apóstolos se reuniam? Nenhuma. Denominação nenhuma. Os apóstolos não criaram esse sistema, princípio de igreja, denominação. Isso veio ser criado a partir do sistema católico romano no século III. E até hoje, essa maldição aí proliferada no mundo, onde o sistema religioso é uma ramificação, por meio das suas muitas igrejas, levando o povo a entender que ali é o templo, é a casa de Deus, é o lugar santo, é onde eu devo estar para servir a Deus. Isso tudo foi estabelecido por Satanás usando o sistema católico romano. Jesus não deixou isso. Nenhum líder, cabeça, guia espiritual para a igreja. Porque ele é o guia, é a cabeça. E é nele que devemos estar. Para a vida com Deus. É por ele e nele, não é dentro de igreja. E aonde é que devemos congregar? Em qualquer lugar. Analise, examina onde os cristãos, no período dos apóstolos, congregavam. Nas casas. Vai analisar onde Jesus congregava? Jesus congregava no templo? Jesus congregava em alguma sinagoga? Jesus se reunia com os irmãos? Nos montes, na rua, nos lugares públicos, nas casas, onde ele tinha liberdade? Jesus não estabeleceu uma regra de igreja, lugar. Não. Se no seu bairro tem 10 irmãos convertidos a Cristo, pela fé em Cristo, congregue com eles. Se reúna com eles para estímulo da fé, comungar a fé, seja na rua, na praça, seja na sua casa, numa garagem. Isso, não dentro de uma regra de autoridade eclesiástica. Jesus não deixou essa regra de autoridade eclesiástica. Jesus disse que entre nós não tem maior e nem menor. Todos nós somos membros iguais. Difere na vocação, no compromisso, mas todos nós somos membros. Ligado à videira que é Cristo. Guiado pela cabeça que é Cristo. Não ligado a uma igreja, denominação, guiado pelo líder religioso. Estão entendendo isso? Os apóstolos, quando falam de igreja, eles não falam de igreja instituição, na liderança de um pastor, de uma autoridade eclesiástica, não. Esse princípio de igreja, se você for dedicado a examinar as escrituras, você não vai ter isso nas igrejas. Mas, irmão Ayrton, a palavra de Deus não fala de pastor, de presbítero, não dentro desse princípio de igreja. São vocações dentro das comunidades, levantando pessoas para servir, não para ser servido, não para ser autoridade dentro de nenhum sistema religioso. É entre os irmãos na fé. Entre nós, não sobre nós. Quando a Bíblia vai dizer, em Efésios 4, 11, que Deus deu uns para apóstolos, pastor, evangelista, doutor. Isso não está falando de cargo de igreja. Isso está falando de vocação. A vocação de pastor não é para aquele que está lá no púlpito da igreja que ele criou, dominando o povo. A vocação de pastor é para quem está com a sabedoria de Deus para ministrar a palavra,
levar o ensino para as pessoas, aonde quer que esteja, formando nas pessoas o entendimento de Cristo, levando as pessoas a ser discípulo de Cristo, não formando sua igreja e trazendo as pessoas para o governo dele, na igreja dele, aonde ele está lá no púlpito que ele criou, como soberano, porque eu sou pastor. Quem disse isso? Paulo, Pedro, João, nunca se colocou na autoridade sobre os irmãos, como esses pastores hoje, nessas religiões se colocam. Esse exemplo que esses homens têm, diz que é de Deus, não é o de Cristo nem dos apóstolos, irmão. Aonde é que tu vê Jesus sentado numa cadeira de governante? Aonde é que tu vê Jesus dentro do templo? Ao contrário, Jesus foi expulso do templo. E quem confessasse Jesus não era aceito no templo. Então, meus amados irmãos, saiam dessas cadeias espirituais, onde vocês estão vivendo a mentira espiritual, achando que estão na verdade de vida com Deus. Estão perdidos da vida com Deus. Conheçam a verdade e sejam libertos. Eu prefiro que continuem os bares, mas que tenham pessoas pregando o evangelho, não pregando placa de igreja, até isso. As pessoas que vão pregar hoje, que dizem que estão pregando o evangelho, não estão levando o povo a Cristo, irmão. Estão levando o povo às igrejas. Nas igrejas, o povo vai com o nome de que se converteu a Cristo. Aí eu pergunto, vão ser discípulos de Cristo? Não. Porque quando eles vão para a igreja, eles vão aprender de Cristo, mas misturado com os princípios e valores de igreja. Aonde vai ser mais pregado para ele a vida de igreja do que o conhecimento de Cristo para ele. E logo ele vai se tornar um discípulo não de Cristo, de igreja. O religioso da Igreja Assembleia de Deus é devoto, praticante, discípulo da Igreja Assembleia de Deus. O guia espiritual dele não é Jesus, é o pastor presidente da igreja. Como da católica, dos testemunhos de Jeová, dos mormons. Cada um prega a sua placa denominacional. Eles não estão pregando Cristo. Porque se eles estivessem com a fé em Cristo e pregando Cristo, estavam em comunhão. Onde é que tem comunhão? Nas muitas igrejas evangélicas entre eles. Nas religiões. Cada um tem a sua verdade relativa, irmão. Cada um prega os seus princípios e valores da sua denominação. Nós, em Cristo, somos um só povo. A igreja de Deus não é nenhuma denominação institucional, nem evangélica, nem católica, nem espírita. A igreja de Deus é um corpo místico, que é formado por pessoas, onde são membros que formam esse corpo universal, que só vai ter a união universal desse corpo, o ajuntamento universal desse corpo, no dia do arrebatamento, quando Jesus vier buscar, não religioso de igreja nenhuma denominação, mas buscar os que estão em Cristo, convertidos a Ele, para a reunião universal da igreja, o corpo de Cristo, pessoas, igreja de Deus. A igreja de Deus não é visível. O reino de Deus não é visível. Ele não está ali, aqui, nem acolá. Está entendendo isso? Então, meus irmãos aqui do YouTube, esse irmão que fala com você, levando esclarecimento, irmão Wellington Ramos, o meu canal é Evangelista Wellington Ramos. Eu coloco esse nome evangelista porque Deus me deu a vocação para evangelizar, para cumprir o ministério da comunicação do evangelho para as pessoas. Então eu tenho a vocação de evangelista, pastor, pastorear é esclarecer, ensinar, instruir o povo na palavra de Deus. Pastorear não é estar dentro de igreja, no gabinete pastoral, dando conselho a ninguém. Pastorear é você ir no campo, instruir as ovelhas perdidas, conservar as que estão na fé, permanecer na fé. Pastorear é isso. Pastorear não é estar na cadeira de governante, no escritório pastoral, no conforto das suas instituições, e o povo tem que ir lá a eles, ó. Cristo ia ao povo. Esses pastores de hoje,
que dizem que são homens de Deus, eles chamam o povo para ir a eles. Vem aqui na igreja. Marque um horário comigo no gabinete pastoral. Ó. Criaram até isso agora, né? Mas deixa isso para lá. Então eu quero que você entenda a verdade. Conheça a verdade. Se converta à verdade. Consagre e devote sua vida na verdade. Ande e esteja na verdade. Essa verdade que é Cristo, o que ele ensinou. Não se prenda a um sistema religioso do inferno, chamado igreja. Não seja um produto do sistema religioso. Não seja um negócio dos homens, alienado, robotizado, escravizado, no ativismo e no legalismo religioso. Amém, meus irmãos? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quero mandar a paz do Senhor para o meu irmão Raul Pablo. Disse, oi, Raul. Maria Tati, irmão Wellington. Paz do Senhor, minha irmã Maria Tati. Santo, glórias, aleluia. Amém. Boa tarde a todos os irmãos que entraram e a todos que participaram desse trabalho de instrução, esclarecimento. Nós que passamos esse momento aqui em comunhão, sendo edificado, recebendo a instrução para a nossa fé firme no Senhor, que possamos nos manter firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Essa obra do Senhor não é nenhum trabalho de igreja, não é nenhuma vida de igreja. Essa obra do Senhor é a fé em Cristo, é a obra de Deus. Como disse Paulo, 1 Coríntios 15:58. Sede firme, constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que no final o galardão é glorioso, que é a vida eterna. Para o fim da nossa fé em Cristo, como disse Pedro, sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Porém, combata o bom combate da fé. Persevere até o fim. Seja fiel até a morte. A Cristo pela palavra. Não aos homens com a vida escrava em sacrifício religioso dentro de igreja. Amém?